eu estudo também a EQM. Então, o que é a EQM? A experiência de quase morte. Até no meu canal é mais focado na quase morte. Que são pessoas que passaram por processos que ela quase se desliga do corpo. Um afogamento, uma parada cardíaca, um derrame, enfim. Algo que é muito grave. E o que acontece na quase morte? O primeiro evento básico é a saída do corpo. Não existe a pessoa achar que quase morreu e ela só viu algo, não é a visão. Ela se vê, muitas vezes de longe, viu o corpo dela no acidente, vê os médicos operando ela. E tem uma série de fatores que acontecem na quase morte, né? E o legal é que entre esses fatores, até para complementar o que você falou, existe a questão da fronteira. O que é a fronteira? Ela pode ser inclusive simbólica. Porque nessa experiência a pessoa sabe que se ela passar ou se ela chegar em algum lugar, ela não volta para a vida. É a sensação nítida que ela está se posicionando, que ela não quer voltar. E essa fronteira pode ser uma porta, um riacho, um portal, uma passarela, mas ela sente dentro dela que se ela chegar naquele local, ela não volta. É uma percepção, não que exista um local que se você for, é uma arapuca que você não volta, não, mas é um posicionamento que se você aceitar, existe todo um processo que você não retorna para a vida. Porque na quase morte, a fronteira ela é muito comum, mas já ouviu falar do famoso túnel de luz? Sim. O túnel de luz acontece em muitos casos, não em todos, que a pessoa se vê passando por um túnel que no final dele tem uma luz. Alguns chegam no final, alguns até sabem que se ele chegar no final do túnel, ele não volta. A fronteira dele é o túnel. Alguns até chegam e vão para locais chamados celestiais ou paradisíacos. Alguns chamam de céu, mas é um local que transcende a questão humana. Ela sente uma energia muito poderosa naquele ambiente, ela sente que há muito conhecimento, ela pode reencontrar parentes falecidos. Então você imagina uma pessoa que do nada tem um acidente, reencontra o seu filho, sua avó, sua mãe, seu pai. Ela reencontra. E encontrar não é assim, é abraçar, é tocar, é você rever aquela pessoa. Você pode encontrar também o chamado ser de luz, né? Que é chamada, o pessoal fala de ser de luz. Mas pode ter o nome amparador, mentor, guia, benfeitor astral. É alguém extrafísico que te ajuda. Então veja, a experiência de quase morte ela mostra que nós temos uma proteção. Nós temos uma tutela de outra dimensão. Alguém que nos observa, que nos orienta e que eventualmente intercede a nosso favor. E a pessoa, ela não é que ela acredita, ela encontra esse ser. Então, transpôs a questão da crença, porque ela viu quem é que ajuda ela. Pode ser um ex-parente, pode ser alguém desconhecido, mas que ela sente uma profunda empatia, sabe? E o que é mais impactante na quase morte, assim, são 16 itens, eu não vou falar todos para não me alongar muito, mas tem alguns que são fortes, que é a questão do... Peraí, como é que é o lance dos 16 itens? São 16 itens, em média, pelo menos classificados inicialmente na quase morte. É a saída do corpo, é o túnel de luz, reencontrar parentes, ser de luz, fronteira, todos esses são itens que vão somando. Quem passa por uma quase morte não tem uma ordem cronológica, tá? Primeiro, é sair do corpo, acho que é o único padrão. Tem gente que não passa pelo túnel de luz, tem gente que passa, tem gente que encontra um parente, tem gente que não encontra, tem gente que não vê esse guia ou esse ser de luz, mas ele escuta, como no teu caso, ele é intangível, ele não nota quem é, mas a voz telepaticamente falada para ela é completamente clara. Clara. Não tem nenhuma dúvida do que foi dito. É isso aí. Aconteceu, você escuta aquilo dentro da sua mente, da sua cabeça, e você não tem nenhum tipo de dúvida do que aconteceu. Agora, entre esses itens fortes que acontecem na quase morte, um que é muito específico é a revisão da vida. O chamado filminho, o pessoal adora esse termo filminho, que é chamado também de flashback existencial ou visão panorâmica. A pessoa revê do nascimento até aquele momento absolutamente tudo que ela fez em vida. E quando eu digo tudo, é tudo. Todo pensamento, toda ação. Só que o tempo é diferenciado. Se uma pessoa de 50 anos rever 50 anos, ela não leva 50 anos. Mas ao mesmo tempo é rápido, mas extremamente profundo. E alguém pode falar, mas isso é cerebral. Tem até pesquisas que mostram que durante o desligamento o cérebro ativa certas áreas da memória. Mas o que diferencia é que durante essa revisão da vida, a pessoa, em muitos casos, ela tem a emoção que ela gerou nos outros. Entendi. Então, digamos que uma
eu fui agressivo com alguém. Eu lembro da memória e eu sinto a emoção que o outro sentiu. A raiva, a mágoa, a tristeza. Então tem um componente emocional nessa revisão. E ela nunca é julgada. Esse ser de luz, esse guia, esse protetor, pode estar ao lado dela e jamais é julgado. Do tipo, ó, viu como você foi babaca aqui? Esse apontar o dedo não tem. Mas nos relatos, no relato das pessoas, dizendo, olha, eu vi lá o meu passado todo, minha vida toda, e do lado tinha lá, como você falou, o mentor, o ser de luz, vamos botar ser de luz. Aí estava lá o ser de luz, que as pessoas dão denominações diferentes, mas é uma entidade que está ali, às vezes é um parente ou não. Ela só está como observador e não como julgador. Exatamente. Entendi. Só que o pior juiz de todos assim você mesmo. A pessoa sabe com clareza se na vida ela está sendo bem-sucedida, se ela é uma pessoa feliz, se ela é uma pessoa amargurada. A clareza, a transparência que ela tem da própria vida, como você se vê quase como uma terceira pessoa vendo de fora, em terceira pessoa, é muito impactante. Então, a clareza que dá é assim absurda. A revisão da vida, ou essa visão panorâmica, é dos fenômenos mais impactantes que tem para o indivíduo que passa por isso. Porque não tem nada que ele fala, eu estou me tapeando, eu estou me escondendo, não. Tudo, inclusive essa revisão de vida, ela tem casos que são tão complexos que ela vê várias telas de cinema, entre aspas, de cinema, várias telas, que ela revê eventos simultâneos e nada é caótico, ela consegue entender toda a ordem, então tem algumas coisas que extrapolam até a nossa questão de ordem cronológica e cerebral e tudo mais. Então a revisão de vida é muito forte. E um outro também é memória de vida passada. Aí entra até em conflito com muitas áreas que falam, não, essa vida aqui é única. Mas a pessoa vê a si mesma com outro corpo, às vezes com outro gênero, numa civilização diferente, e volta o padrão emocional também. Aquele grande amor, aquela grande decepção, aquele final às vezes trágico que ela teve, o modo como ela partiu, tudo isso ela recorda emocionalmente também, e ela não tem a menor dúvida do que ela vivenciou, daquele passado que aconteceu com ela, né? Agora, além desses pontos também da visão da revisão de vida, da memória de vida passada ou retrocognição, existe o que é muito positivo, que é a sensação de paz. Que aí entra o que você falou. A sensação é tão agradável, porque alguns falam, deve ser desesperador, né? Você vê o seu corpo lá ensanguentado, ou vê o médico tentando te reanimar. Não, a pessoa está numa paz tão plena, tão absoluta, que ela não quer voltar. Às vezes ela tem relutância em querer voltar para aquele corpo de novo. Ela fala, não, eu estou num local incrivelmente bonito, numa harmonia maravilhosa, com pessoas que eu sinto que são amigos milenares meus, eu estou mais inteligente, mais criativo, mais tudo. Por que eu vou voltar para aquele corpo? E por que algumas voltam? Esse é um ponto muito interessante. Primeiro, a grande maioria das pessoas que passam por uma quase morte se diz que a vida da pessoa não estava completa, que ela precisava fazer alguma coisa, ela tem algum propósito a executar aqui na vida humana. Ou seja, a vida da pessoa estava dando meio que errado. E acontece um acidente, e que esses seres ou essas outras dimensões, vamos colocar assim, se aproveitam daquele episódio para chacoalhar você e falar, e aí, tá vendo o que acontece? Tem uma realidade superior, você tá marcando toca, vamos voltar para sua vida, vamos voltar para a rota. E a pessoa volta às vezes, inclusive alguns até são ditos, olha, o que você tá marcando tempo, você tá perdendo tempo, vamos agilizar, fazer o que você precisa fazer. A pessoa até fala, mas o que eu tenho que fazer? Mas no íntimo dela, ela sabe qual a tarefa que ela tem para fazer. Pode ser criar um filho, pode ser fazer um projeto, isso é individual, mas a pessoa sente que alguma coisa está faltando. Muitos relutam, falam, não quero voltar, mas não é democrático. Você vai voltar, a pessoa volta pro corpo. Muitos voltam com raiva, indignados que voltaram. Tipo que não queria ter voltado por causa da sensação plena que estava ali. Mas tem pessoas que a vida dela já foi cumprida satisfatoriamente. E ela é dada a opção. Fulano, você quer voltar ou você quer ficar por aqui? Quase que foi feito contigo. Você quer vir com a gente?
Se não quiser, você pode voltar, tá tudo bem. Mas quando é dada a opção claramente é dita, a pessoa ela vai analisar. Por que eu vou voltar? Geralmente é pelo amor. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.